Caras irmãs, caros irmãos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, estamos na quarta-feira da segunda semana da Quaresma, a caminho da Páscoa do Senhor. A narrativa evangélica da liturgia de hoje, tirada da catequese de Mateus 20, 17 a 28, confronta-nos com uma situação dramática dos discípulos do reino de outrora, que com suas peculiaridades repete-se na vida de muitas discípulas e muitos discípulos de hoje. Jesus está a caminho de Jerusalém, numa viagem iniciada na Galileia, como se lê em Mateus 19:1. Na Cidade Santa, sua identidade de Messias, Filho de Deus, seria radicalmente posta em questão com a morte de cruz. Já antes de iniciar a viagem, Jesus havia feito 2 anúncios de sua paixão. Em Mateus 16, 21, começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao 3º dia. Mais adiante, em Mateus 17, 22, volta ao tema. Estando os discípulos reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas no 3º dia ressuscitará. Quase no fim da viagem, estando para começar a subida para Jerusalém, o Mestre faz o 3º anúncio da paixão, como se lê em Mateus 20, 17 e 19. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no 3º dia ressuscitará. Jesus não alimentava qualquer expectativa positiva em relação a Jerusalém, como haverá de dizer em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Esse quadro narrativo, realista, serve de pano de fundo para a cena evangélica de hoje, que descreve a iniciativa da mãe dos filhos de Zebedeu. Pensando que em Jerusalém Jesus seria aclamado e reconhecido como Messias Salvador, restaurador da dinastia davídica, aquela mãe se apressou para garantir um lugar de honra para seus 2 filhos, junto ao novo rei de Israel. Por isso Jesus pediu a Jesus: diga que esses meus 2 filhos se assentem um à sua direita e o outro à sua esquerda no seu reino. Tudo quanto o Mestre havia falado em relação ao seu destino de morte e ressurreição parece ter sido ignorado. Na ilusão de um futuro glorioso, a mãe se torna uma intercessora ingênua em favor dos 2 filhos. Cabe ao Mestre colocar as coisas nos devidos lugares. Num primeiro momento, Jesus dialoga diretamente com Tiago e João, filho de Zebedeu. A mãe saiu de cena. Em Marcos 10:35, são os próprios filhos que fazem um pedido ao Mestre. Tiago e João parecem não entender bem o que Jesus quis dizer com o poder beber o cálice que eu haverei de beber. Talvez pensassem num cálice de ouro, como os usados pelos grandes reis para tomarem suas bebidas prediletas. Entretanto, o cálice haveria de ser outro, aquele que Jesus pediria ao Pai para afastar dele quando da aflição no Getsêmani. Meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Mateus 26, 39. Os discípulos desavisados responderam ao Mestre: sim, podemos beber o cálice que tu has de beber. O Mestre completa: sim, bebereis do meu cálice. Só o tempo para fazê-los cair na conta do real sentido do que o Mestre estava falando.
quando esperavam glória, poder e prestígio, estava-lhes reservada a mesma experiência de cruz, da qual o Mestre já lhes havia falado 3 vezes, e eles não se deram conta do que estava sendo revelado. Num segundo momento, Jesus se dirige aos outros 10 que ficaram indignados com Tiago e João. Temos motivos para pensar que a indignação não fosse sadia. Como em Mateus 18:1 aparece a disputa para saber quem era o maior dentre eles, com certeza o motivo da indignação pode ter sido o espírito de competição e de ambição de poder entre eles. Afinal, por que os 2 haveriam de ser privilegiados e ocupar os cargos de distinção no reino a ser inaugurado pelo Mestre e não os outros? Jesus, então, se põe a desmontar, peça por peça, a mentalidade mundana dos discípulos a caminho da cruz. E o faz contrastando o modo de pensar e de agir no mundo e o modo de pensar e de agir no reino de Deus. Os grandes das nações são dominadores e tiranos, têm prazer de oprimir os semelhantes e se sentem senhores deles quando têm o poder na mão. Em face dessa realidade, o Mestre faz uma afirmação peremptória: entre vocês não deverá ser assim. E põe de cabeça para baixo a mentalidade do mundo. Quem quiser ser grande, assuma a postura de servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Esse ensinamento pode ser completado com Mateus 23, 11, 12, quando o Mestre diz: o maior dentre vocês será aquele que os serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Com isso, Jesus coloca uma pá de cal na pretensão dos discípulos do reino, que, deixando de lado a cruz, buscam prestígio, glória, reconhecimento, aplausos. Hoje, são também aqueles que, nas redes sociais, estão obsessionados com o número de seguidores, likes, compartilhamentos, comentários. O tempo da Quaresma convida-nos a integrar o mistério da cruz em nossa vida e em nossa espiritualidade, como passagem obrigatória para a ressurreição. Cruz sem ressurreição e ressurreição sem cruz são tentações constantes na vida dos discípulos e das discípulas do reino. Aprendemos hoje com Jesus de Nazaré que foi o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e doar sua vida para resgatar muitos. É boa oração.